Para mim é uma alegria poder compartilhar a palavra com vocês hoje. Deixa eu só tirar daqui que está me incomodando. O William já tem feito muito isso, de revezar com o Vinícius, porque é algo importante, né? Ele ter esse momento que ele senta ali, que ele escuta. Quem ensina também precisa aprender, quem ensina precisa ser aconselhado, precisa ser fortalecido, precisa ser reanimado. E eu estou muito feliz que hoje ele pode ficar ali, sentadinho, só escutando, e isso é bom para ele. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje é um tema muito importante da nossa fé, que tem relação até com o que o Vinícius já pregou, que ele falou sobre o novo nascimento, que é a lógica inversa do reino de Deus. E para falar sobre isso, eu gostaria de convidar você a abrir o seu aplicativo ou a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nos versos 24 e 25. Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versos 24 e 25. Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Gostaria de fazer uma breve oração. Pai, estou aqui, ó Deus, a teu serviço, à tua disposição. Que o Senhor fale, ó Deus, através de mim. Que cada um que está aqui, ó Deus, saia para a sua casa cheio do teu Espírito Santo, cheio, Deus, de novas coisas para aplicar na vida deles, ó Pai. Que essa palavra não seja uma palavra teórica, filosófica, que ela seja prática. Que cada um de nós saia daqui mais fortalecido. Usa-me, Senhor, para a tua glória. Amém. Esse texto aqui é muito interessante, e quando eu pensei em trazer essa mensagem, eu imaginei que eu falaria dos versos 24 a 28, né? Só que aí eu fui olhando tantas aplicações, tantas coisas que a gente poderia extrair dele, e aí eu pensei assim, vou ficar só nesses 2 versículos mesmo, senão nem vai dar tempo, e o breve tempo que a gente tem aqui, eu acho que quando a gente lê poucos versículos, a gente sai para casa memorizando, entendendo bem aquilo que foi falado. E eu só queria contextualizar um pouco o que é falado nos versos 21 a 23. Porque o que eu li aqui, no verso 24, começa assim, ó. Então Jesus disse. Tinha alguma coisa acontecendo antes. E aí então Jesus disse. E o que estava acontecendo antes? Jesus estava falando para os seus discípulos que era necessário que ele sofresse, que era necessário que os mestres da lei o ferissem. Era necessário que ele morresse, era necessário que ele fosse crucificado e que ao 3º dia ele ressuscitasse. E quando Pedro escuta isso, ele diz assim: Senhor, isso nunca te acontecerá, não diga isso. Ele repreendeu, ele teve a ousadia de repreender Jesus. E ele disse assim: não diga isso, Jesus. E Jesus se voltou para Pedro e disse: Pedro, você não cogita das coisas de Deus, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E só nessa contextualização que a gente fez aqui, a gente já pode extrair uma lição muito valiosa e muito importante, que é que Deus não pensa como nós. Ele enxerga todas as coisas como elas realmente são. Na lógica de Pedro, o óbvio, o certo, era que se Jesus era o Messias, o próximo passo seria ele reunir os seus discípulos, buscar mais adeptos à causa de Jesus, para que eles organizassem uma rebelião contra o governo de Roma, que era opressor. Na lógica de Pedro era isso. Eu quero a libertação. E na lógica de Jesus, o caminho que ele devia trilhar era um caminho de sofrimento. Era o caminho da cruz. Então, é isso. A lógica inversa do reino de Deus. Nós somos desafiados a pensar contra a nossa própria lógica. O reino de Deus nos desafia a pensar contra a nossa própria lógica. E tendo isso em mente, então Jesus disse.
Se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser meu discípulo. É que a gente já percebe uma coisa: seguir Jesus é uma escolha, é uma decisão. E assim como outras decisões na vida, ela nos exige uma reflexão. Eu estava conversando com a Sinara e ela falando que queria viajar, né? E aí, quando a gente pensa em viagem, a gente sempre pensa no orçamento, no tempo que a gente vai ter disponível para fazer essa viagem, no roteiro, para a gente analisar se é possível ou não realizar aquela viagem. A gente faz esse tipo de reflexão nas coisas mais banais da nossa vida, até as mais importantes. Quando a gente vai se casar, por exemplo, a gente pensa: será que eu e meu companheiro vamos ter condição de sustentar a nossa casa, de pagar, né, as despesas, as contas? Nós pensamos nas implicações emocionais de estar em um relacionamento, que é conviver com outra pessoa o resto da vida, considerando as preferências, os gostos, tolerando as fraquezas, os defeitos. A gente faz essa análise desde as coisas banais até as coisas mais importantes. E nesse aspecto, decidir seguir a Jesus não é diferente. Exige de nós uma reflexão, exige de nós uma análise. E então ele vai dizer: se alguém quiser me seguir. Esse se aqui indica uma condição, né? Indica um requisito. Eu não posso seguir Jesus nos meus termos, do meu jeito. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. É o que ele diz: se você quiser me seguir. Ninguém é obrigado a me seguir, mas aquele que quiser me seguir tem requisitos a serem cumpridos. E às vezes a gente não age dessa forma, né? A gente não segue Jesus assim. Eu gosto muito da versão que fala assim: se alguém quiser vir após mim. Eu gosto dessa versão porque ela é ilustrativa. Eu consigo imaginar Jesus caminhando na frente, deixando as suas pegadas, e eu atrás acompanhando os passos dele. Eu gosto dessa versão que diz: se alguém quiser vir após mim. Porque ela ilustra bem o que deve ser o seguir a Jesus. Porque às vezes o que a gente faz é falar com Jesus: Jesus, fica ali atrás, fica atrás de mim. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou indo, eu sei onde eu quero chegar. Se eu precisar de você para realizar algum desejo, para realizar algum sonho do meu coração, aí eu te aviso, eu te chamo. Ou então: Jesus, fica aí, ó, nesse espacinho aqui, ó, você não precisa vir não. Nesse trecho aqui da caminhada, pode deixar que eu me vire sozinho. E seguir Jesus é uma relação de confiança. Nós não podemos ter uma relação com Jesus que seja utilitarista. Eu chamo Jesus quando eu quero. Ele que me segue. Ele que vem atrás abençoando tudo que eu fizer. É o contrário, é eu que vou seguindo os passos dele. É eu que vou após ele. Então, se alguém quiser vir após mim, nós temos que ter essa disposição no coração de entender o que foi dito lá no início. Deus pensa diferente de mim. E isso é bom. Eu estou sendo guiada por alguém que vê as coisas como elas realmente são. A minha visão é distorcida. Eu não enxergo como eu deveria enxergar. Eu tenho a minha lógica humana, falha. Jesus tem a lógica do reino de Deus. Então eu preciso segui-lo nos termos dele, do jeito dele. Outra coisa que esse texto vai nos mostrar. Ele vai dizer assim: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Quando a gente lê essa parte aqui, o que vem à nossa mente? Antes de falar o que é o negue-se a si mesmo, eu gostaria de falar um pouco sobre o que não é negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é obedecer a um conjunto de normas do não. Não faça isso, não prove isso, não vá ali. Negar a si mesmo não é isso. Se fosse isso, os fariseus, os mestres da lei, teriam agradado Jesus, porque eles gostavam de regras. A vida deles aparentava sabedoria, mas no fundo era uma severidade hipócrita, uma falsa religião. E aqui é importante deixar claro
que o nosso relacionamento com Jesus, ele afeta todas as áreas da nossa vida, inclusive o nosso comportamento moral. Mas eu não estou falando aqui do que Jesus deixou, do que está em Jesus. Eu estou falando de regras humanas. Negar a si mesmo não é seguir regras humanas do não. Não faça isso, não prove isso. Negar a si mesmo também não é uma castração de personalidade, emoções e sonhos. Negue a si mesmo. Recuse-se ser quem você é. Esse pensamento nem faz sentido porque Deus, Ele nos fez diferentes, distintos, com emoções, com sonhos diferentes. Negar a si mesmo não é uma castração de personalidade. Algumas pessoas imaginam que para seguir Jesus, nós temos que ser todos iguais. Nós temos que falar do mesmo jeito, nós temos que vestir da mesma forma, nós temos que ter o mesmo objetivo de vida. Às vezes, para uma pessoa, um dos objetivos principais da vida dela é casar e ter filho. Às vezes, para outra, é ser solteira e viajar pelo mundo. E quem dessas está agradando a Deus? Aquele que em todos esses caminhos, seja um ou seja outro, segue os passos de Jesus. Então, negar a si mesmo também não é uma castração de personalidade, de emoção, de sonhos. Agora, então, a gente vai pensar no que é. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é uma renúncia ao governo de si. Talvez seja difícil a gente pensar nisso ou aplicar isso na prática, mas eu vou dar aqui alguns exemplos. Geralmente a gente canta muito nas nossas canções, chamando Deus de Senhor. E Deus só pode ser Senhor se eu for submissa a Ele. Ele não vai ser o meu Senhor se eu não for submissa a Ele. A gente canta muito chamando Deus de Rei. Ele não vai ser Rei da minha vida se Ele não governar sobre mim. Então, negar a mim mesmo é abrir mão, é renunciar ao governo de mim mesmo e entregá-lo a Cristo. É amar a Deus acima de todas as coisas, e até mesmo da minha própria vida. Isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é abrir mão de tudo aquilo que há em nós e que não combina com Jesus. Vamos pensar um pouco agora no que não combina com Jesus. Eu estava assistindo um vídeo no Instagram, não sei se foi na semana passada ou nessa. Minha memória é muito ruim, mas era mais ou menos assim. Era um vídeo que mostrava a cena de uma mãe num estabelecimento comercial e uma criança chorando muito e gritando, e duas senhoras ao lado observando a cena. E aí a mãe falou assim para a criança, eu vou te dar um doce, fica calma, eu vou te dar um doce, algo assim. E as duas senhoras lá perto falaram assim, por isso que as crianças estão desse jeito, mimada, dá birra, ganha um doce. Falou assim para ela. E logo na sequência, mostrou essa mulher, essa mãe, num consultório, com o filho, com uma psicóloga. E a psicóloga falando assim para ela, você vai ter que ter muita paciência com essa criança. Você vai ter que ter muita paciência com essa criança. Ela veio de vários lares adotivos e ela foi devolvida por todos eles. Aquela criança tinha um motivo para estar chorando. E às vezes a gente julga, né? Então negar a si mesmo é negar os próprios julgamentos que a gente faz de forma equivocada, um julgamento precipitado. E nesse mesmo vídeo tinha uma outra cena. Essa eu achei assim, muito dia a dia, porque acontece mais com a gente. Era um cara muito apressado no trânsito e o outro na frente andando devagar no carro, né? E eu que estava apressado ultrapassa, buzina e grita alguma coisa lá reclamando com ele. Aí depois, logo em seguida, mostra para onde esse homem que estava andando devagar estava indo. Aí mostra ele no hospital e o médico dando a notícia para ele que um ente querido tinha falecido. Se eu não me engano, era a mãe. E aí eu fico pensando assim, será que a gente tem essa sensibilidade de negar os nossos preconceitos? De negar os nossos julgamentos? Porque negar a si mesmo é negar aquilo que há em mim e que não combina com Jesus. Será que a minha insensibilidade combina com Jesus? E a gente pode aplicar isso em diversas coisas da nossa vida.
Às vezes a gente está conversando com uma pessoa, a gente nem espera ela terminar de falar a frase que ela está falando e já responde com agressividade, já responde atacando. E aí quando a pessoa vai se explicar, a gente percebe que não era aquilo que a gente estava pensando. A gente é precipitado. A ira não combina com Jesus. Eu preciso negar a mim mesma. A gente evitaria muitos conflitos se a gente ouvisse mais o outro, se a gente tentasse entender o outro. E isso é em todos os tipos de relação que nós temos. Eu preciso negar a mim mesma. Outra coisa, que é muito do nosso dia a dia, eu anotei para eu não esquecer. Nós vivemos num mundo extremamente consumista. Nós adquirimos mais roupas do que nós conseguimos vestir, compramos mais sapatos do que nós conseguimos calçar. E no reino de Deus a lógica é diferente. Eu não adquiro riqueza para acumular. Eu adquiro riqueza para compartilhar. É o que o Igor falou aqui, agora há pouco. O nosso coração precisa estar voltado para o outro. Se no final do mês não me sobra nada, eu gasto tudo que eu tenho, quer dizer que eu não estou administrando bem os meus recursos, porque o certo seria eu separar uma parte para gastar, para utilizar em benefício de outra pessoa. Não gastar tudo com a minha sobrevivência, com a minha manutenção, com os meus caprichos. Claro que existem casos de pessoas que são aquelas que precisam, que não sobra nada porque elas têm muito pouco. E aí é nesse caso que você, que Deus abençoou, precisa agir em compaixão, precisa agir em misericórdia. Negar a si mesmo é renunciar ao controle de sua própria vida e entregá-lo a Deus. É olhar para Jesus, o que está em Jesus? O que está em Jesus tem que estar em mim. Em Jesus está a paciência, em Jesus está a fidelidade, em Jesus está a honestidade. Então aquilo que há em Jesus precisa estar no meu coração. Muitas vezes nós temos uma ilusão. A ilusão de que se a gente disser sim para tudo que a gente quer, a gente vai ser verdadeiramente feliz. E direto nós nos pegamos pensando isso. Quando eu conseguir fazer isso que eu quero, então eu vou ser feliz. Nós temos uma ilusão de que as nossas vontades vão nos trazer verdadeira alegria. E eu vou dar uns exemplos que parecem bobos, mas exemplificam bem essa situação. Às vezes você chega cansado do trabalho em casa, e seu desejo era fazer uma refeição e dormir. Mas você precisa preparar a refeição, dar ela para os seus filhos, ensiná-los a fazer lição de casa. Às vezes não é aquilo que você quer naquele momento, não é a sua vontade. Mas você vai lá com paciência, com amor, ensina a lição de casa para ele. E você tem a recompensa disso. Você vê ele indo bem na escola, entendendo o que você ensinou. Se a gente disser sim para todas as nossas vontades, vocês estão percebendo que isso não é bom? Às vezes a gente não quer fazer nenhuma atividade física, a gente não quer fazer uma caminhada, a gente não quer fazer uma musculação, não quer fazer nada. Nossa vontade é ficar em casa, colocar um Netflix, comer uma pipoca. Mas a gente sabe que aquilo vai fazer bem para a nossa saúde, então a gente vai. E qual que é o resultado? A gente tem uma melhor qualidade de vida, a gente melhora a nossa autoestima. Dizer sim para tudo que você quer. Eu falo tudo que eu penso. Eu faço tudo que eu quero. Isso não é bom. Não é bom para ninguém. Veja como você pode ter resultados extraordinários negando a si mesmo. Negar a si mesmo é algo bom. Não é pesado. Jesus só tem coisa boa para você. Negar a si mesmo não é um aprisionamento. E quando a gente entende isso, não faz mais sentido tomar as rédeas da nossa vida nas nossas próprias mãos. A gente entrega para Jesus. Porque a gente entende, Senhor, a minha vontade é imperfeita, a sua não. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quiser. E eu vou negar a mim mesmo todas as vezes que for necessário. Além disso, tem uma coisa que nós precisamos meditar. Que é quando nós negamos a nós mesmos. Nós deixamos de ser escravos. A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. A pessoa às vezes pensa que é livre por fazer o que quer.
Mas não é. A verdadeira liberdade vem de Cristo Jesus. Porque Ele faz com que eu não seja mais escravo de mim mesmo. Então eu não sou mais escrava do meu eu. Eu não sou mais escrava dos meus impulsos, das minhas maldades, porque Jesus me libertou. E hoje eu quero viver como Ele. E depois de dizer isso, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Ele diz assim: tome a sua cruz. Tome a sua cruz. O que Jesus quis dizer com isso? Era costume entre os romanos que o condenado carregasse o próprio instrumento de morte dele até o local onde ele seria executado. E era isso que ia acontecer com Jesus. Então, quando ele diz assim, tome a sua cruz, ele está te chamando para a morte. E esse é o paradoxo do reino de Deus. Para viver, para ter a verdadeira vida, eu tenho que morrer. Eu acho isso extraordinário. O Evangelho é extraordinário. E às vezes você pensa assim, isso sou estranho, porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas essa é a lógica do reino de Deus. Para ter vida eu morro para mim. Porque eu preciso ser uma pessoa que eu ainda não conheço. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ser quem eu ainda não fui. Esse é o novo nascimento que o Vinícius comentou semana passada. Quando Jesus te chama para tomar a sua cruz, Ele está te chamando para trilhar o mesmo caminho que Ele percorreu. Jesus carregou a sua cruz nos seus ombros até o local onde Ele seria executado. E Ele te chama para ser crucificado com Ele. Como diz Paulo em Gálatas. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. E Ele continua dizendo, a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e entregou a si mesmo por mim. Eu espero que essa palavra tenha gerado no seu coração esse desejo de morrer para si, de tomar a sua cruz. Eu acho interessante porque no Evangelho de Lucas 9:23, ele conta essa mesma história, só que ele acrescenta um detalhe. Os evangelhos têm muito disso, é a mesma situação contada por pessoas diferentes, com detalhes diferentes. E ele diz assim, tome diariamente a sua cruz. Na nossa conversão, nós nascemos de novo, nós recebemos um novo coração. Um coração que pode amar a Deus, que pode fazer a vontade dEle. Mas nós ainda convivemos com os nossos pecados, com o nosso egocentrismo. E nós precisamos diariamente tomar a nossa cruz para poder segui-lo. E no versículo 25 ele vai dizer assim, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por minha causa, a encontrará. Como assim, Mariana? Jesus está me chamando para perder minha vida? Quando Jesus fala que aquele que vai perder a sua vida vai encontrar a verdadeira vida, Ele não está falando de desperdiçar. Aquele que desperdiçar a sua vida por minha causa vai encontrar a vida. Não é isso. É aquele que renunciar. Porque aquele que quiser salvar, aquele que tiver muito apegado aos seus próprios desejos, às suas vontades, quando é tudo sobre mim, quando eu nunca penso no outro, quando os meus problemas sempre são mais importantes do que o outro está passando, quando eu estou muito apegada em salvar essa vida que eu quero, no fim eu vou perder a vida verdadeira. Mas se eu perder a minha vida no sentido de renunciar a tudo quanto não está em Jesus, então nesse momento eu vou encontrar a verdadeira vida. E essa é a lógica inversa do reino de Deus. Eu preciso morrer para poder viver. Eu preciso perder para poder ganhar. Se eu quiser ser o maior, eu tenho que ser aquele que serve. Na lógica humana isso não faz sentido não, gente. Essa é a lógica do reino de Deus. Que o Senhor possa gerar no seu coração esse desejo de viver essa lógica do reino de Deus.
tendo sensibilidade com o outro, tendo compaixão, tendo misericórdia, tentando olhar para as pessoas além do rosto delas. Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente olha para uma pessoa e tem muita dificuldade de enxergar que por trás daquela pessoa tem uma história? Aquela pessoa tem uma família que pode ser tóxica ou pode ser uma família boa, uma família acolhedora. Aquela pessoa tem um trabalho que pode ser a realização da vida dela ou que pode ser apenas o sustento, inclusive pode ser opressor. Aquela pessoa tem traumas, tem dores que ela viveu, de situações que às vezes ela nunca contou para ninguém. Então a gente precisa enxergar as pessoas além da aparência, como Jesus fazia. Olhar para elas além do rosto. Essa semana que passou eu também passei uma situação no trabalho, que uma colega falou comigo de uma forma mais ríspida, e eu pensei assim, será que ela pensou por algum momento que eu sou um ser humano, que eu tenho uma família, que eu tenho uma história? Porque às vezes se a gente pensar isso do outro, a gente evita de falar muita coisa que não deve. E isso até no nosso casamento. A gente procurar entender os sentimentos da outra pessoa, o que ela está passando. E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo são os principais mandamentos de Jesus. Se a gente não viver isso, a gente não pode dizer que segue Ele. Que você possa seguir Jesus nos termos dEle, do jeito dEle, nas condições dEle, segundo os passos dEle. E que você possa negar a si mesmo, que você possa tomar a sua cruz. Hoje nós estamos aqui celebrando a liberdade que nós temos em Jesus. Eu não sou mais escrava de mim. E agora, engraçado que eu voluntariamente, com alegria, eu desejo me tornar escravo da vontade de Deus. O Evangelho às vezes soa muito estranho, é loucura, mas é extraordinário. Porque eu compreendo que a vontade de Deus ela é perfeita e eu quero vivê-la. Que você possa vivê-la na sua vida hoje, que você possa tomar a sua cruz todos os dias. E que isso se reflita em todos os ambientes que você estiver. Em nome de Jesus. Amém.